Olá, olá, meus alunos e minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para o aula de hoje? Então, vamos lá, vamos começar aqui um tópico muito importante do Estatuto dos Servidores Públicos do Piauí. Começar a parte ali que é chamado regime disciplinar. E ali é onde se concentra um grande número de questões, é nesse assunto. Começa com proibições, deveres, responsabilidade. Vamos falar também da sindicância, processo administrativo disciplinar, revisão, enfim, porque é como se as bancas, o próprio órgão também que solicita o concurso, ele dissesse, olha, olha o estudante, olha aluno, olha concurseiro, tu tem que aprender isso daqui, tem que saber seus deveres, tem que saber quais são as proibições para chegar lá no serviço público e não fazer isso daqui. Então, o peso, a gente já está na parte final já do estatuto, mas chega uma quantidade de questões muito grande e um assunto muito importante. Então, eu quero a atenção total de vocês em cada aula do regime disciplinar. E vamos começar agora falando aí das proibições, mas vamos falar também ainda na aula de hoje, deveres e responsabilidades, acumulação. Então, vamos lá, vou comentar com vocês cada uma dessas proibições. Então, artigo 138, ao servidor é proibido. Eu vou comentar essas duas em conjunto, a primeira e a segunda, porque a primeira diz assim: ausentar-se do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. 2. Retirar-se sem prévia, retirar, aliás, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição. Então, essas duas proibições, elas existem sem autorização. Como assim? Vamos supor que liga lá do colégio do seu filho e diz, olha, o seu filho aqui tá passando mal, venha buscar ele para levar para casa. E aí você chega para o seu chefe e diz, chefe, ligado da escola do meu filho, que ele está passando mal, eu preciso ir lá buscar ele para deixar em casa, depois eu volto. Aí o chefe, ok, pode ir. Isso daí não é proibido, porque foi autorizado. O que é proibido é você se ausentar do serviço durante o expediente sem prévia autorização do chefe imediato. Da mesma forma, o item 2. Por exemplo, eu já levei o carro da instituição para casa, já levei processos para casa. Não deu tempo de concluir, a chefe chegou e disse: pode levar para casa, pode pegar os processos e levar para terminar em casa, pode pegar o carro da instituição e levar para casa. Isso não pode, mas eu tive autorização. Então, o que é proibido é você retirar um documento, um objeto da repartição, sem a prévia anuência da autoridade competente. Então, cuidado para não cair numa pegadinha, porque a proibição é quando não tem autorização. O item 3, recusar fé a documentos públicos. O que é isso daqui? Aqui é muitas vezes o servidor rejeitar um documento, podemos dizer assim. É como se ele chegar, não aceita esse documento aqui. Então ele está recusando fé a um documento público. Ele não quer dar a fé pública que aquele documento tem, né? Então recusar fé a documentos públicos é basicamente isso. O item 4, retardar andamento de documento e processo ou execução de serviço, deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei para satisfazer interesse pessoal. Então, aqui já é uma proibição mais séria, é retardar o andamento do documento, de processo, deixar de praticar indevidamente um ato de ofício ou praticar contra disposição expressa de lei para satisfazer o interesse pessoal. As três proibições que eu falei para vocês estão de azul, porque elas geram advertência. Isso aqui vai ser bem importante, eu já coloquei aqui de propósito. Então, o que está de azul gera advertência e o que está de vermelho gera demissão. Então, você já consegue estudar e ter essa visão, para não precisar chegar lá na frente. Aí, lá em outros artigos, ele fala isso. Mas eu já trouxe logo aqui para vocês, beleza? Então, vamos lá. O item 5 é proibido que também promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Aqui está muito ligado com o princípio da impessoalidade. Você não pode chegar, uma manifestação de apreço. É você tá, chegou o prefeito da cidade. Meu prefeito, como é que você está, meu prefeito? Esse é um prefeito bom. Sente aqui, prefeito. Um prefeito desse aqui. O prefeito aqui no órgão público. Não, não pode.
Assim também o contrário, né? Desapreço. Isso é um bandido, isso é um pilantra, não, também não pode não. Então é proibido aí promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. O item 6, cometer a pessoa estranha à repartição, cometer é como se fosse entregar a pessoa estranha à repartição, fora dos casos previstos em lei, o desempenho da atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado, inclusive a outro servidor, atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto se for em situações de emergência e transitórias. Como é que funciona isso daqui? Um exemplo. É como se você estivesse lá trabalhando no órgão e tem um processo, um documento que tem que ser resolvido e você entrega para mim. Ah, vou entregar para o professor Soares, ele vai resolver isso aqui. Não pode. Você pode pedir minha ajuda, eu posso lhe ajudar, mandar 200 mil áudios aí de 5 minutos lhe ajudando. Mas não pode, como ele fala, ó, cometer, entregar a pessoa estranha à repartição o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade. Então é você que tem que fazer aquilo ali. Aí você pegou e entregou para outra pessoa. Assim como você não pode também cometer, né, atribuir ao servidor, a outro servidor, a um colega de serviço, atribuições estranhas ao cargo que ocupa. E isso daí só pode acontecer, quando ele fala exceto, né, vou até destacar aqui no finalzinho, em situações de emergência e transitórias. O item 7, proibido também, coagir ou aliciar subordinado no sentido de filiar-se ou desfiliar-se à associação profissional, sindical ou a partido político. Então, não pode estar lá, bora, rapaz, faz filiação aqui ao sindicato, à associação, o partido político, ou então, rapaz, sai disso, sai desse sindicato, sai dessa associação, isso aí não dá em nada. Não, não pode estar fazendo isso daí, é proibido. Que também é proibido manter sob sua chefia imediata em cargo, função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente, até o segundo grau civil. Então, aqui é um pouquinho do nepotismo, né? Proibido manter sob a chefia em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Cuidado que normalmente eles colocam até o terceiro, né? Mas aqui até o segundo grau civil. Aqui aconteceu comigo na prática. Eu passei no concurso do IBGE e o meu pai trabalha no IBGE. Eu saí do IBGE, mas ele ainda hoje está lá. E aí ele era o chefe da repartição. E aí, por conta que ele não podia manter sob a chefia imediata dele, né, cargo, função de confiança, aí ele teve que deixar a chefia por conta disso daí. 9. Proibido para o servidor o quê? Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outra em detrimento da dignidade da função pública. Então, você utiliza ali o seu cargo, você utiliza a sua função para ganhar um proveito pessoal. É como se você chegasse na para a pessoa e dissesse, ó, eu sou ali analista do Ministério Público, ó, eu sou policial civil, sou policial penal, trabalho na Cefaz. Ah, você trabalha na Cefaz? Pois pronto, pois eu vou aqui liberar aqui uma gasolina para você. Enfim, isso daí não pode e gera demissão, ó. Cuidado com esse detalhe. O que é que também não pode? Participar de gerência ou administração de empresa privada, sociedade comercial ou exercer o comércio. Então, o servidor público ele não pode estar exercendo o comércio, participando da gerência, da administração de uma empresa privada, exceto se for na qualidade de acionista, cotista ou comanditário. Então, muitos alunos às vezes ficam com medo. Professor, eu sou MEI, eu tenho uma empresa no meu nome. Eu também tinha. Eu também tinha uma empresa no meu nome quando eu passei no concurso. Mas depois que eu tomei posse, eu já comecei o processo para tirar essa empresa do meu nome. Não é a que eu tenho hoje, não, era outra empresa, era da minha família. Mas a plataforma Professor Soares hoje, eu sou acionista da plataforma Professor Soares. Então, tudo certo. Eu não posso ser o administrador, não posso ser o gerente, eu não posso estar exercendo o comércio. Mas ter o nome, né, na empresa, ter ações da empresa, ter cotas da empresa, isso é possível, beleza? Então, cuidado com esse detalhe aqui. Que também é proibido. Atuar como procurador ou intermediário
junta à repartição pública. Como assim, professor? Procurador é como se fosse advogado. Aqui é como, eu sou servidor público, aí tem um parente seu precisando de resolver um problema, aí você diz, eu vou lá resolver, porque eu sou servidor, eu vou intermediar isso daí. Não, não pode. Isso aí é proibido, só tem uma exceção que você pode. É se ali for, se estiver se tratando de um benefício previdenciário ou assistencial de parentes de até o segundo grau, cônjuge ou companheiro. Então, se for, o que está sendo tratado aí é um benefício previdenciário, é uma aposentadoria, é um auxílio-doença, ou é um benefício assistencial, é o Bolsa Família, Auxílio Brasil, BPC Loas, de um parente seu de até o segundo grau, de um cônjuge ou companheiro, aí sim você pode. Eu quero resolver um problema de um tio meu. Não, porque o tio já é terceiro grau. Eu quero resolver um problema, mas não é previdenciário nem é assistencial. É um problema aí criminal, vamos supor, dentro de uma repartição pública. Não, não pode. Tranquilo? O 12 aqui não precisava nem estar aqui, né? Receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, exigir vantagem devida para si ou para outro em razão das atribuições. Logicamente, isso é proibido e gera demissão. Praticar usura sobre qualquer de suas formas. Professor, o que seria essa usura? Seria agiotagem. É mais ou menos assim que funciona. Então, a usura seria a agiotagem, que ela não é permitida no Brasil, né? 14. Proceder de forma desidiosa. O que é isso? A desídia é o mesmo que preguiça, são quase sinônimos. Então, proceder de forma desidiosa é proceder de forma preguiçosa, aquele servidor preguiçoso. Professor, isso aí gera demissão? Sim. Só que, lógico que isso aqui não é, cheguei uma segunda-feira de ressaca, cansado, viajei, passeei, enfim, não dormi mal, estou aqui trabalhando nas últimas. Não, não é, que ficou desse jeito aí, não. Isso aqui é rotineiro, é contínuo, né? Aquela pessoa que está todo o tempo dessa forma. A regra dela é aquilo ali, exceção é quando ela está bem trabalhando. Isso aí, então, essa pessoa ela pode assumir um processo por estar procedendo de forma desidiosa, né? Por estar procedendo de forma preguiçosa e sofrer aí o processo de demissão. Proibir o que também? Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviço ou atividades particulares. Isso aqui, bem óbvio, né? Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto situações transitórias de emergência. Já tinha até colocado, eles acabaram colocando de novo. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Cuidado com isso daqui, porque muitas vezes o concurso público ele traz algumas situações na nossa vida privada. E aí, normalmente, o concurso público ele não se preocupa muito. Tipo, se você é servidor público, você quer ter uma vida privada, você quer exercer alguma profissão na vida privada, normalmente não tem tanto problema. Você pode exercer sua profissão normalmente. Só tem que observar se essa profissão não é incompatível com o exercício do seu cargo, com o exercício da sua função ou com o horário de trabalho. Professor, como assim? Me dê um exemplo. É o seguinte, um tempo eu trabalhava com o sistema do Detran, do Piauí. Era eu que tirava as multas do Detran. Tirava quando a pessoa ganhava o recurso, lógico. A pessoa ganhava o recurso, eu ia lá no sistema do Detran e tirava a multa dela do sistema. E aí, nessa mesma época, eu fui convidado por uma empresa para participar de uma empresa de recurso de multa. E aí, no início, eu até aceitei. Mas depois eu, não, pelo amor de Deus, eu tô ficando doido. Como é que eu trabalho na questão de multas, de recursos de infrações de trânsito, e eu vou aceitar trabalhar numa empresa que vai ensinar a pessoa a ganhar um recurso? Totalmente sem lógica, né? O cargo que eu estava ocupando não me deixava estar participando dessa empresa. Graças a Deus que eu tive essa noção e cheguei para a pessoa e disse: não, infelizmente, eu não vou poder continuar, porque isso é incompatível com o meu cargo. Não posso estar fazendo isso de jeito nenhum. Acho que dá uns tilt na cabeça da gente, né? Aí, graças a Deus que eu vi que isso aí não era possível. Beleza?
Aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro também é proibido. Beleza. O servidor não poderá participar de comissão ou banca de concurso, intervir no seu julgamento e votar sobre a organização de lista para promoção, quando concorrer parente consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, bem como seu cônjuge. Logicamente, né? Como é que vai participar da banca do concurso ali se tem um parente fazendo o concurso? Não fica tão legal. Vamos comentar agora os deveres do servidor público. E aqui é bem tranquilo, porque tem certas situações que é na cara que é um dever. Por exemplo, exercer com dignidade, zelo e dedicação nas atribuições do cargo. Isso é óbvio que é um dever. Ser leal às instituições a que servir. Isso é muito importante. Essa lealdade, né? Você ser leal. A instituição pode estar muito ruim, pode estar mesmo, falando até no popular, caindo nos pedaços, mas se perguntar qual é a melhor instituição? É aqui eu trabalho. É a Polícia Civil do Piauí, é a Polícia Penal do Piauí, é a Cefaz do Piauí, é o Ministério Público, a Defensoria. Ah, mas o outro ali. Não, o outro não está melhor, não. Está melhor é a minha. Então, a minha instituição é a melhor de todas, é ser leal à instituição a que servir. Ninguém pode estar falando mal, não, é feio. Além do que, está um dever você ser leal à instituição. 3. Observar as normas legais e regulamentares, observar leis, os decretos, né? Cumprir com presteza as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegal. Professor, o que é uma ordem manifestamente ilegal? Uma ordem do chefe mandando você matar uma pessoa. Eita, professor, tá vendo? Isso é uma ordem manifestamente ilegal. Aquela ordem que está na cara que é ilegal. Agora, tem certas ordens que você não tem como saber se ela é ilegal ou não, às vezes naquele momento. E aí você acaba cumprindo, lógico. Aí se der algum problema, você vai ter o direito de se defender, de provar que você é inocente. Mas aquela ordem que é manifestamente legal, que está na cara que é ilegal, você não cumpre. Beleza? Então, o que fala aqui? Cumprir com presteza as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 5. Atender com presteza, educação, né? Urbanidade, ao público em geral, prestando informações solicitadas, ressalvadas protegidas por sigilo. Então, chegou alguém lá solicitando informação, educação, você recebe, beleza? Expedição de certidões, requisitos para defesa de direito ao esclarecimento de situação de interesse pessoal, no prazo máximo de 10 dias. Cuidado com esse prazo aqui. Então, expedição de certidões, solicitar lá uma certidão, você tem que expedir, né, no prazo máximo de 10 dias. Atender com presteza as requisições para a defesa da Fazenda Pública. A Fazenda Pública é como se fosse o Estado. Então, requisições para a defesa da Fazenda Pública é a Fazenda Pública solicitando algumas informações, tem que atender com presteza. Que também é dever do servidor público, levar ao conhecimento da autoridade imediatamente superior as irregularidades que tiver ciência em razão do cargo. Então, teve alguma ciência de alguma irregularidade, que é como se fosse o fuxiqueiro, né? O fuxiqueiro, que é o dever do fuxico. Fuxico. Por que o dever do fuxico? Porque você teve conhecimento de irregularidade, tem que levar a conhecimento da autoridade imediatamente superior, do chefe ali superior. O 7, zelar pela economia do material e conservação do patrimônio público, o princípio da eficiência aqui. Guardar sigilo sobre o assunto da repartição, isso aqui é muito importante. Às vezes você não vai poder estar, tudo que você visualiza no serviço público, você está falando. Não, às vezes não. Tem algumas coisas que você tem que guardar sigilo mesmo. Manter conduta compatível com a moralidade pública. A sua conduta privada, como eu falei, às vezes interfere no público, então tem que ter uma conduta compatível com a moralidade, tanto no público como no privado. Ser assíduo e pontual, chegar cedo, ó, no serviço, tratar com urbanidade, respeito às pessoas. Você é um servidor público. Você estudou para concurso sabendo disso. Então lá você vai ter que tratar com urbanidade as pessoas. Nada está tratando o pessoal mal, não, que ninguém merece, não, viu? Então você aprendeu aqui comigo, chega lá, você vai tratar todo mundo com urbanidade. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Aqui é o mesmo que denunciar. Denunciar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder. Beleza, aqui agora pontos muito importantes, porque também envolve prazos. Encaminhar à Procuradoria-Geral do Estado, a PGE, informações de que tenha ciência em razão do cargo, relativas a inquérito policial ou a processo criminal que figure como acusado de servidor público. Então, você teve uma informação ali, em razão do cargo que ocupa, de um inquérito policial, um processo criminal,
em que figura como acusado um servidor público, tem que encaminhar isso para a Procuradoria-Geral do Estado. Vou enviar para a PGE também o quê? Agora que é no prazo máximo de 2 dias a contar do recebimento, notificação e mandado de segurança. O mandado de segurança, normalmente, ele vem com a liminar. E essa liminar tem que ser cumprida rapidamente. Então, por isso que ele fala aqui, ó, se eu tiver uma informação relativa a inquérito policial ou processo criminal, eu vou encaminhar para a PGE, não tem prazo para fazer isso. Já se for uma notificação, chegou a notificação lá no órgão de um mandado de segurança, você recebeu, opa, você tem que fazer no prazo máximo de 2 dias encaminhar para a PGE, Procuradoria-Geral do Estado. 15. Dever do servidor: manter permanente atualização junto ao órgão de origem das informações pertinentes aos seus dados funcionais e pessoais, inclusive meios de comunicações, WhatsApp, Instagram, Facebook, endereços, cargos, empregos e funções que estejam acumulando, bem como comparecer a chamamentos para recadastramento ou atualização cadastral, definir regulamentos sob pena de suspensão do pagamento da remuneração. Muito importante, ó, foi atualizado em 2021, esse chamamento aqui para recadastramento e atualização cadastral. Normalmente acontece isso, né? Atenção, todos os servidores, vamos aqui fazer um recadastramento, atualização cadastral. Isso é muito importante, porque às vezes um e-mail, eu tenho certeza que você tem um e-mail aí, você não utiliza mais, mas talvez ele está cadastrado em vários locais, só que se duvidasse nem a senha dele você tem mais. Tem um telefone também que você cadastrou em algum local que você não, talvez não utiliza mais. Isso pode acontecer com o servidor. Você toma posse ali no cargo público, e aí deixa um e-mail lá, deixa um telefone, um endereço, e aí depois vai mudando, mudando, mudando. A administração pública vai atrás de você e não sabe mais nem onde é que você está. Então é feito esse recadastramento, essa atualização cadastral. E se a pessoa não comparecer, né, se ela não fizer, pode suspender o pagamento. Ah, isso é besteira, não vou fazer isso aí não. Tá bom. Pum, suspende o pagamento. A pessoa, opa, não recebi esse mês. Porra, aqui, ó. Vem cá, fazer uma atualizaçãozinha que você recebe. Tranquilo? E por fim aí, nessa slide, né? Proceder aos descontos relativos às reposições e indenizações ao erário. É aquela situação de na pessoa tem que pagar para a administração pública, né? Tem que pagar dentro de 30 dias, e aí, se não tiver o dinheiro, pode parcelar. E a parcela é de, no mínimo, 10% da remuneração ao provento. E aí, a pessoa que está do RH, né, do local responsável, tem que proceder a esses descontos. Descontar ali o valor que for relacionado a reposições e indenizações ao erário. Para finalizar deveres, a representação do que trata o inciso 12, qual é essa daí? Aquela representar quanto à ilegalidade, omissão ou abuso de poder, denunciar no caso, né? Vai ser feito pela via hierárquica. Você vai mandar pelo seu chefe, né? Pela via hierárquica ali. É apreciado pela autoridade superior, aquela contra a qual é formulada, assegurando ao representando ampla defesa. Beleza. São 4 assuntos. Já finalizamos 2. Proibições e deveres. Vamos agora para o terceiro, que é a acumulação. Então, o artigo 139, ele vai dizer que é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Eu tenho certeza que você é uma pessoa assim, muito inteligente e teria condições de passar em vários concursos. E se desse, você ia ficar em vários concursos trabalhando. Mas, dentro da administração pública, a regra é a seguinte: a regra é que você só pode ficar em um cargo público. Isso é a regra. Mesmo que você passe em 10 concursos, mas você só pode ficar em um. Só que eu tenho 3 exceções. Você pode ocupar 2 cargos de professor. Cuidado, estou falando de serviço público. Porque eu já trabalhei, se eu não me engano, de forma simultânea, acredito que em 6 cursos preparatórios privados. Tudo bem, um setor podia trabalhar em 100, 200. Aqui nós estamos falando de concurso público. Então, a pessoa pode passar no concurso da UESP, para professor, e passar no concurso da Federal, para professor também. Pronto, acumular os dois. Professora, passou no concurso do IFP.
Vai dar aula na UESP, na Federal e no IFP, concursado. Pode, pode não. Só pode dois de professor. A pessoa pode acumular um de professor mais outro cargo de natureza técnico-científico. O cargo de natureza técnico-científica é aquele normalmente de nível superior, que tem uma especialidade específica. Então, você é analista, especialidade, ciências contábeis. Então, você é professor da universidade lá no curso de ciências contábeis e analista do tribunal na especialidade contabilidade. Pronto, isso daí é permitida essa acumulação. E, por fim, a outra acumulação permitida é dois de profissionais da área da saúde, que é, no caso, um cargo de médico, outro cargo de médico, enfermeiro, enfermeiros, terapeutas, terapeutas, são dois cargos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas, beleza? Então, cuidado para o civil, essa é a acumulação permitida. O artigo 139 diz isso, que é vedado acumular, salvo os casos previstos na Constituição. Quais são os casos previstos na Constituição? Esses aqui. A proibição de acumular estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações, empresas públicas da economia mista. Aqui ele está dizendo assim, pega tudo, ó, União, DF, Estado, territórios e municípios. Beleza. Aqui um ponto muito importante mesmo, e eu gosto sempre de brincar que esse dispositivo ele foi colocado aqui na nosso estatuto porque a pessoa sabe a distância de Parnaíba para Corrente. É longe, meu patrão. Então, isso aqui é novidade, viu? Cuidado, não é todo lugar que tem isso, não. Por isso que eu falei brincando, mas, de certa forma, faz sentido, porque não é a Constituição não diz isso. O que a Constituição diz? A Constituição diz que essa acumulação aqui, ela tem que ser analisada, né, a compatibilidade de horários. O que é essa compatibilidade de horários? Saber se vai dar certo, né? Porque, vamos supor, a pessoa passou no concurso da UESP e trabalha na UESP segunda a sexta, manhã, tarde e noite, ela não tem como acumular, mesmo que a Constituição permita, mas qual o outro horário que ela tem disponível? Se ela trabalha de segunda a sexta, manhã, tarde e noite, na federal, quando ela passar no concurso lá, por exemplo, ela vai ter que trabalhar durante a semana, não vai trabalhar no final de semana. Então, tem que ter a compatibilidade de horário, tem que saber se os horários ali se encaixam. Só que aí, o parágrafo 2º trouxe uma situação interessante. Eu vou ler, depois eu explico. A acumulação de cargos, ainda que ilícita, fica condicionada à comprovação de compatibilidade de horários, a ser analisado no caso concreto, devendo-se considerar, dentre outras, a impossibilidade de sobreposição de horários das jornadas ou a necessidade de percorrer distância entre os locais de trabalho que impeça o regular e efetivo exercício dos cargos acumulados. Olha aqui esse exemplo, aqui eu vou com muita calma, porque é uma situação nova, foi incluído em 2021, e como eu falei, nova também até para o direito administrativo, porque isso daqui não tinha visto em lugar nenhum ainda. Essa situação é a seguinte: a pessoa não pode acumular um cargo de professor com outro de professor? Pode, beleza. Só que é o seguinte, imagina, a pessoa trabalha segunda a terça, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite, em corrente. Noite aqui até 10 horas da noite. E ela trabalha quarta e quinta em Parnaíba. Manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Aqui ela tem que estar às 6 horas da manhã. Pronto. Pergunto para vocês. Tem compatibilidade de horário? Cuidado.
Se fosse no presencial, tenho certeza que muita gente estava respondendo que não. Vocês têm que tomar cuidado, às vezes é por isso que vocês erram questões na hora da prova. Porque, e não é, isso aqui não é ruim, não. Assim, eu só estou ensinando, treinando vocês, por quê? Porque às vezes vocês respondem além do que é perguntado. O que eu perguntei, eu estou falando isso porque eu sei que está acontecendo isso com alguns de vocês. Eu perguntei se tem compatibilidade de horário. Muita gente vai dizer que não, mas tem sim. Tá chocando algum horário aí? A pessoa trabalha segunda e terça em Corrente, quarta e quinta em Parnaíba. Então tem compatibilidade de horário. Não tem nenhum. Ah, professor, mas. Ah, aí já é outra coisa. Aí já é outra pergunta, beleza? Então, cuidado, porque às vezes tem questão fácil na prova que você erra por conta disso. Você quer dificultar o que é fácil. Então, a pergunta foi só essa: tem compatibilidade de horário? Tem. Segunda e terça ele está no lugar, quarta e quinta no outro. Perfeito. Só que o seguinte, que foi que o Estatuto trouxe? Não, peraí. Acumulação ainda que lista, beleza, dor de professor é listo, fica condição da comprovação de compatibilidade de horário, beleza, tem compatibilidade de horário, só que eu tenho que analisar outros fatores, por exemplo, a impossibilidade de sobreposição de horários, de estar um horário em cima do outro, né, tipo, no primeiro tempo ele está aqui num colégio, no primeiro tempo ele está no outro colégio ali também, não tem como. Ou a necessidade de percorrer distância entre os locais de trabalho que impeça o regular e efetivo exercício dos cargos. Então, a pessoa que está 10 horas da noite em corrente, ministrando aula ainda, é quase impossível que ela esteja às 6 horas da manhã em Parnaíba. Ah, mas tem avião, tem não sei o quê. Aí ela vai ter que provar isso daí. Mas por meios, vamos dizer assim, de ônibus, de carro, é quase impossível. Porque, vamos supor, essa pessoa trabalhou manhã, tarde e noite, terminou 10 horas da noite a aula dela. Ela vai entrar dentro de um carro ali, 10 e meia, 11 horas da noite, tirar direto só de Teresina para Parnaíba são 4 a 5 horas de viagem. De Teresina para Parnaíba. Teresina para Corrente é mais umas 8 horas de viagem. Então dá o quê? Aí acho que por cima aqui, umas 15 horas de viagem. De Parnaíba direto. Bum. Então, não tem como. Não tem como a pessoa 10 horas da noite está lá em Corrente, 6 horas da manhã ela está lá em Parnaíba. Beleza? Então, nesse caso aqui, não vai ser possível ela acumular. Quando ela for solicitar a acumulação, vai ser negado. E ela vai ter que, por exemplo, procurar um outro horário para poder conseguir acumular. Um exemplo, tirando não vou trabalhar mais quarta pela manhã, não. Consegui ir lá trabalhar só tarde e noite. Aí beleza, porque ela consegue viajar, chegar a tempo. Então, muito cuidado com isso. É uma novidade do Estatuto. É novidade por dois motivos. Primeiro, que foi incluído em 2021. E é novidade porque isso aqui nunca tinha sido falado dentro de acumulação de cargos. Então, cuidado com esse detalhe. Continuando, é vedada a percepção simultânea de provença de aposentadoria decorrente do regime próprio de previdência com a remuneração de cargo, emprego ou função, ressalvado os cargos acumuláveis na forma da Constituição, os cargos eletivos, cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração. Aqui é o seguinte, tem muita gente que pensa assim, eu passei no concurso da Polícia Civil do Piauí, não posso acumular, beleza, me aposentei. Estou aposentado, agora que eu estou aposentado, eu vou fazer um outro concurso. Vou fazer um concurso aí, por exemplo, da Polícia Rodoviária Federal. Estou aposentado mesmo, agora eu vou arriscar, vou com tudo. Não, não pode. É só você pensar assim. Professor, mas eu estou aposentado. Sim, mas quem é que está pagando seu aposento? Não é o Estado do Piauí? Então, o que vale para quem está na ativa, vale para quem está aposentado. Então, também é proibido. Se não poderia na ativa, não pode quando aposentado. Não é porque aposentou que liberou, não. Não, de forma alguma. Só que o aposentado, ele pode ocupar alguns cargos e receber o aposento dele, mais a remuneração daquele outro cargo. Quais são as exceções? As exceções são os cargos acumuláveis. Não é possível ocupar dor de professor, então a pessoa pode se aposentar de um e continuar trabalhando no outro. Ou então se aposentou como professor, aí quer fazer um novo concurso como professor. Tudo certo. Na ativa não podia? Então,
aposentado também pode. Cargo eletivo. O que é o cargo eletivo? Através de eleição. Então, também é possível. E o cargo em comissão. Então, eu estou aposentado e fui chamado para ocupar o cargo de secretário, algum cargo em comissão ali. Beleza, isso é possível. Então, cuidado com esse detalhe aqui. Cargo em comissão. Artigo 141. O servidor não pode exercer mais de um cargo em comissão ou função gratificada, nem participar de forma remunerada de mais de um órgão de deliberação coletiva. Já explicamos o que é órgão de deliberação coletiva, lá na parte de gratificações. Então, da mesma forma que a regra é não poder ocupar mais de um cargo efetivo, também não pode estar ocupando mais de um cargo em comissão, mais de uma função de confiança, e nem ser remunerado por mais de uma deliberação coletiva. Chegamos num ponto aqui muito importante, cobrado demais em prova. Se duvidar, o ponto mais cobrado em prova dessa aula de hoje. Isso é esse ponto aqui, cuidado, que aqui tem uma regra, tem uma exceção. Da forma como eu fiz com o outro, eu vou ler e depois eu vou explicar para vocês. O servidor público que acumular licitamente 2 cargos efetivos, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos. Vamos lá, vamos montar esse cenário aí. Ele está dizendo que o servidor acumula licitamente 2 cargos efetivos. Então, a pessoa pode ocupar o cargo de professor, por exemplo, da UESP, em Teresina, e a pessoa passou no concurso para professor do IFP em Parnaíba. Pronto, tudo certo, beleza, está acumulando licitamente 2 cargos efetivos. Quando investida em cargo de provimento em comissão, ficará afastada de ambos os cargos. Então, essa pessoa foi chamada para ser secretário de Educação do Piauí. Então, qual é a regra? A regra é que ela vai ficar afastada dos 2 cargos efetivos. Cuidado, que aqui ela não vai pedir para sair, não, é só um afastamento. Quando ela deixar de ser secretária, ela volta para os 2 cargos dela. É só um afastamento. Beleza, mas tem uma exceção, em que a pessoa ela pode ficar com um cargo em comissão, mais um cargo efetivo. Qual é a exceção? É o que vem depois, ó. Salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário, mas tem outro detalhe, e local, com o exercício de um deles, declarado pela autoridade máxima dos órgãos e entidades envolvidos. Então, se a pessoa é secretária de Educação do Piauí, então ela trabalha em Teresina, porque a sede da SEDUC Piauí é em Teresina. Nesse caso, ela pode ocupar esse cargo em comissão, trabalhar na SEDUC em Teresina, mas acumular com o professor da UESP, né? Por quê? Porque também é em Teresina. Ela não poderia ficar como secretária de Educação e professor do IF em Parnaíba, não. Por quê? Porque não ia ter a compatibilidade de local. Então, a compatibilidade de horário, ela sempre vai existir. E aqui ela trouxe outra situação, que é a de local. Então, se a pessoa acumula licitamente 2 cargos efetivos e vai ocupar um cargo em comissão, a regra é que ela se afaste dos 2 efetivos e fica apenas no cargo em comissão. Depois que ela sair do cargo em comissão, ela volta para os 2 efetivos que ela tinha ali. Mas ela pode, porque o afastamento ela fica sem receber. Aí fica recebendo só do cargo em comissão. Mas ela, não, eu quero continuar recebendo de pelo menos um efetivo aí, continuar trabalhando, continuar exercendo minhas funções ali. Então, nesse caso, ela vai lá e consegue acumular, né, tendo compatibilidade de horário local, um cargo em comissão com um efetivo. No meu exemplo, a pessoa ia ser secretária de Educação em Teresina
e professor da UESP em Teresina, beleza? Vamos resolver essa questão aqui, como eu falei para vocês, é muito cobrado em prova. Caiu no concurso do Ministério Público do Piauí. À luz do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, julga o seguinte item. Caso acumule licitamente 2 cargos efetivos e venha a ser investido em cargo provimento em comissão, o servidor terá de se afastar de ambos os cargos efetivos. Beleza, tem aqui tudo certo. Pois no exercício do cargo provimento em comissão, não lhe será lícito manter nenhum dos cargos efetivos, ainda que haja compatibilidade de horário. Opa, a parte final ficou errada, né? A regra está certa. Vai ter que se afastar dos dois. Mas tem exceção, né? Que pode ficar com pelo menos um, se tiver compatibilidade de local e horário. E a questão diz que não vai ser lícito manter nenhum dos cargos efetivos. Então a questão está errada. Para finalizar a nossa aula, a aulinha recheada de informações, né? Espero que você não esteja nem piscando aí nessa aula. Foi proibições, deveres, acumulação. Agora vamos finalizar com responsabilidade. O servidor, ele tem 3 tipos de responsabilidade. Ele tem a responsabilidade administrativa, ele tem a responsabilidade civil e ele tem a responsabilidade penal. Administrativo está relacionado com a função dele, com a parte de infração disciplinar. Por exemplo, a pessoa que sai do serviço e não pede autorização para o chefe. Essa pessoa vai responder penalmente, isso é um crime. Só porque a pessoa foi ali no centro pagar uma conta e não avisou, ela cometeu um crime? Não, pelo amor de Deus. Não é um crime, mas é um erro. E é o quê? Uma infração administrativa, uma infração disciplinar, uma transgressão disciplinar. Então, vai responder de forma administrativa. Ela não vai responder de forma penal, não vai responder um processo judicial porque foi na esquina e não pediu para o chefe. Não. Agora, o seguinte, o servidor ele pode cometer uma situação que vai responder de forma administrativa e também de forma penal, e também de forma civil. Por exemplo, o servidor que recebe propina, ele vai responder de forma administrativa. Por quê? Porque está aqui no estatuto dizendo que é proibido receber propina. Então, se esse servidor ele recebe propina, ele vai responder aqui pelo estatuto de forma administrativa. Vai ser demitido. Mas espera aí, vai ficar por isso mesmo? Vai ser só a demissão dele ali? Não, isso aí também é crime. Isso aí também pode ser improbidade administrativa. Então, ele vai responder em outras esferas também. Beleza, vou utilizar aqui o exemplo para você de um servidor que vai responder nas 3. Imagina o servidor que pegou o carro da repartição no final de semana, estava bebendo e dirigindo e botar no popular mesmo, botar nem colidão. Bateu o carro da repartição. E ele era o culpado da batida. Eita, menino, confusão para mais de metro, né? Então é o seguinte, esse rapaz aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai responder de forma administrativa. Por quê? Porque ele retirou o carro da repartição sem autorização, em um final de semana. Então, ele estava utilizando o carro da repartição em proveito próprio. Vai responder um processo administrativo por conta disso. Esse rapaz vai responder um processo penal. Por quê? Porque é crime de trânsito dirigir alcoolizado. Então, ele cometeu um crime aqui. Ele vai responder na esfera penal por esse crime de dirigir alcoolizado. E esse rapaz vai responder na esfera civil. Por quê? Porque ele bateu o carro da repartição no carro de outra pessoa, a administração pública vai pagar aquele prejuízo e depois vai cobrar. E vai cobrar através de um processo civil, porque o civil está relacionado com dinheiro. Então, a responsabilidade administrativa, ela está relacionada com a função, com o cargo da pessoa. Penal com crimes e contravenções. E civil está relacionado com dinheiro. Pronto. Essas responsabilidades, elas são independentes. Uma não interfere na outra. Só tem uma exceção que eu vou explicar daqui a pouco. Mas a regra, como assim? Nesse caso aí, desse rapaz, ele pode, por exemplo, ser absolvido no processo administrativo, mas ser condenado no penal? Pode. Ser condenado no civil? Pode ser absolvido no civil e condenado no administrativo?
pode. São independentes aí. Eu tenho que analisar, por exemplo, não é porque o fato dele estar com o carro da repartição no final de semana que necessariamente ele vai ser o culpado da batida. Não. Pode ser que o culpado não tenha sido ele. Então, o carro, a batida ali, ele não vai responder. Mas ele vai responder porque ele pegou o carro escondido, pegou o carro no final de semana. Enfim. Então, essas responsabilidades, elas são independentes, e são cumulativas entre si. O que significa cumulativas? Ele pode receber as 3 punições ao mesmo tempo. Pode receber 2. Então, eu vou até avançar aqui, ó. É o que tem no artigo 146. As combinações civis, penais e disciplinares, que é o mesmo que administrativo, poderão cumular-se entre si, receber as 3 de uma vez, sendo independentes entre si. Agora vamos analisar o que é dito aqui na própria legislação. Pelo exercício irregular das atribuições, o servidor responde civil, penal e administrativamente. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, que é o mesmo que omissão, ou comissivo, que é o mesmo que ação, doloso ou culposo e que resulte de prejuízo ao erário ou a terceiros. É o que eu falei para vocês, questão de dinheiro, né? Resultou aí prejuízo ao erário ou a terceiros. A indenização de prejuízo dolosamente, cuidado que aqui pode ser trocado por culposamente, causado ao erário, será liquidado na forma do artigo 142, na falta de outros bens que assegura a execução do débito pela via judicial. Aqui é naquela forma que já foi estudada, cai muito, pagamento dentro de 30 dias, podendo parcelar, se for demitido, pagamento dentro de 60 dias e assim por diante. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Aqui é o seguinte, o servidor causou um dano para um terceiro. Esse terceiro não pode cobrar diretamente do servidor público, não. Ele vai cobrar do Estado. E aí o Estado paga. Vamos supor, pagou ali 10 mil reais para essa pessoa porque o servidor causou um prejuízo, bateu no caso dessa pessoa. O Estado, depois que paga, aí é que vem com ação regressiva, cobrando do servidor. Então, acredita aqui. Tratando-se de dano causado a terceiros, responde o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. Parágrafo 3º. A obrigação de reparar o dano extensa aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Aqui é o seguinte, muitas vezes, quando a pessoa falece, não quer dizer assim, faleceu, acabou. Não. Às vezes, a obrigação ali de reparar o dano passa para os sucessores. Só que o seguinte, só vai passar até o limite da herança. Eu gosto sempre de dizer assim, o herdeiro não vai tirar do bolso. Mas vamos supor, a pessoa deixou de herança 100 mil reais, mas deixou um dano de 200 mil reais. O que vai acontecer? Eu vou ali executar os 100 mil. Mas a herança foi 100 mil, o dano foi 200. E aí? Os outros 100 mil já era. Mas eu vou buscar ali até o limite da herança. Os sucessores não vão pagar mais do que aquilo. Não vão receber herança. Não vão, não. Por quê? Porque deixou 100 mil, mas deixou um prejuízo de 200. Se, por exemplo, se o dano fosse de 50 mil, a herança de 100, o dano de 50. Aí descontava 50, entregava 50 para os herdeiros. Se não deixou nada de herança, aí não vai executar o quê? Se não deixou nada. Beleza? Então, cuidado com isso daí. A responsabilidade penal, conforme eu já tinha dito, abrange crimes e contravenções imputados ao servidor, e a administrativa resulta de atos ou omissões praticados no desempenho do cargo ou função. Lembra que eu falei que tinha uma exceção? Pois chegamos nela, aqui no artigo 147. O 146, ele diz que são independentes. Então, o resultado de uma não vai interferir na outra, no outro processo, né? O resultado de um processo não interfere no outro. Mas nesse caso aqui interfere. Vou ler aqui. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato ou a sua autoria. Aqui é o seguinte, você vai lembrar de FINA. O que é o FINA? É o fato inexistente e o NA negativa de autoria.
A pessoa que foi absolvida no processo criminal, no processo penal, por essas duas situações, isso aí vai interferir na responsabilidade administrativa, vai afastar a responsabilidade administrativa. Cuidado que existe uma absolvição que é falta de provas. Então, a pessoa foi absolvida no processo criminal por falta de provas, porque indúbio pro réu. Na dúvida, eu fico a favor do réu. Essa absolvição por falta de provas não interfere na administrativa. Então, se a pessoa foi absolvida criminalmente por falta de provas, isso aí fica só no criminal. Se ela foi demitida no administrativo, ela continua demitida. Agora, se a pessoa foi absolvida no criminal por negativa de autoria, olha o que significa negativa de autoria. Estou negando a autoria. Não foi o João que cometeu, foi o José. Ele não é o autor daquela situação. Então, se ele foi absolvido por negativa de autoria, isso vai interferir no processo administrativo. Se aquela pessoa foi demitida, ela vai ser reintegrada. Da mesma forma, se ela for absolvida por inexistência do fato, olha o nome, inexistência do fato, o fato não existiu. A pessoa foi acusada de roubar o notebook da empresa e o notebook está lá. Então, inexistência do fato. Dessa forma, se for absolvido por inexistência do fato, vai interferir na responsabilidade administrativa. Se ele foi demitido no processo administrativo, ele vai ser reintegrado, beleza? Então, cuidado, negou a existência do fato ou negou a sua autoria, aí você pode lembrar de FINA, né, que é o fato inexistente, negando a existência do fato, e a negativa de autoria. Com isso, a gente finaliza essa super aula. Se possível, assista até novamente, se for o caso. Se você já aprendeu tudo na primeira aula, perfeito. Fico muito feliz. Aí você faz a leitura, né, dos dispositivos da legislação, mas se for o caso, assiste novamente, porque ela está recheada de informações e com certeza com a questãozinha de prova. Depois eu quero saber de vocês aí, o que estão gostando do curso, o que vocês estão achando, as dúvidas, pode entrar em contato, viu? A gente está fazendo esse curso aqui de uma forma bem dinâmica, bem objetiva, para você realmente gabaritar o estatuto, que é uma matéria muito importante, mas como as aulas são gravadas, as aulas são online, é muito importante esse contato. É muito importante que você, às vezes, só mesmo fazer, professor, tá tudo ok, estou aprendendo tudo, fico muito feliz. Ou se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato, beleza? Valeu, galera, forte abraço, bons estudos e até a próxima aula.